Veja, dor. O que é dor, né? Uhum. A gente não pode confundir dor com nocicepção. Com o quê? Nocicepção. O que seria isso? Por exemplo, o jogador, ele fraturou ele trincou a canela. Dói a beça. Mas ele não percebeu, ele tava correndo para fazer o gol. Uhum. Ele não percebeu. Tava anestesiado. Tá? Significa o seguinte, que aquela fratura, as fibras nervosas da dor estavam captando a inflamação, a fratura. Mas, quando chegou no cérebro dele, ele não percebeu. Quando ele vai para o vestiário, que ele olha que está vermelho, tudo, ele começa a doer. Ele começa a perceber a dor. Uhum. Então, a dor é uma percepção. Você pode ter uma lesão imensa e não ter dor. Na guerra, dizia o seguinte, que quando ele tinha que amputar a perna, amputava só com morfina, sem anestesia. E feliz, porque ele ia sair da guerra vivo. Olha. Caramba. Então a mente estava trabalhando. Então o que acontece? Porque a dor é uma percepção, é diferente da nocicepção. Tanto que você pode ter dor sem lesão. O que é a fibromialgia? Dor sem crônica. lesão. Uhum. Sem lesão. A dor crônica, ela não tem relação com o foco provocado pela lesão. Ela não tem relação. Ela é uma percepção. Por quê? A pessoa com dor crônica, ela tem um alargamento da percepção corporal dela. Certo. Ela está meio em desdobramento. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos dizer assim, a dor, ela é relativa ao que você focaliza. Tá? Por exemplo, quando minha mãe me colocou no jardim da infância, quando eu vi que eu ia ficar sozinho na sala, ninguém conseguia me colocar para dentro da sala. Era um desespero danado. Eu só pude voltar no ano seguinte, quando eu compreendi que depois eu ia voltar para casa, mas eu não tinha essa compreensão. Então aquilo doía. Não é? Então, numa sociedade em que o conhecimento ele traz outra versão da vida na sua realidade, de todo o poder que você tem, não é? O quanto que daquilo que seria a dor, a gente teria transformado em experiências de aprendizado. Ou o quanto que nós teríamos mergulhados na dor, sem sentido, onde nada faz sentido. Então, a percepção de dor, ela está muito ligada a uma sociedade que acolhe, a uma sociedade que compreende as individualidades, a uma sociedade que valoriza as potências particulares de cada um, os talentos particulares. Então, aí muda aquilo que é chamado de experiência de dor. Porque... É que o ponto do Maurício, acho que foi no sentido... A gente estava falando que os jovens, eles precisam de uma experiência de vida. Pronto, de vida, mas não de dor. Sim, não de dor. Exatamente, eles precisam de uma experiência de vida, certo? As pessoas mais velhas, elas já passaram por essa fase de adquirir as experiências de vida, elas já tiveram um amadurecimento e muitas vezes o que moldou a bagagem delas para elas poderem ter mais exposição à espiritualidade foi elas terem vivido momentos de dor. Mas não a dor no formato percepção. Então, mas aí eu queria trazer Entendeu? essa questão de... sim, a gente sabe, o poeta dizia, né? Quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida e não viveu. Não é? A questão que eu estou querendo dizer é porque existe uma cultura da culpa, do martírio. Do vitimismo. Do vitimismo, e da culpa, sobretudo. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer... De culpar a pessoa por um de culpar erro a pessoa que ou ela... a pessoa se culpar. Então, aí você tem um tipo de sofrimento desnecessário, que ele não é construtivo. Perfeito. Entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Entendi. Entendeu? Mas você entendeu o nosso. Sem dúvida, mas eu coloquei a metáfora da questão física e ela vale para dizer que o sofrimento da dor é psíquico. Ele depende do seu ângulo de visão. É Então, quase que uma escolha. É uma escolha da sociedade, porque nós estamos
A gente vive num tipo de... Você está na escola, você está na empresa, aí você é colocado numa situação em que não existe um acordo de acolhimento. Uhum. Então... Seria uma competição brutal, assim. Brutal. Você começa a construir uma dor, entendeu? Que não deveria existir. Que não deveria existir. Entendi. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É nesse sentido que eu estou colocando. Sim. Que não é necessário existir. Tipo, entendeu? a maioria das preocupações que nós temos hoje em dia, elas não deveriam existir. Mas Exato. elas existem e se transformam Por uma em doença dor social. por uma questão da Você sociedade. quer ver uma coisa muito objetiva? Criança tinha que apanhar com a palmadura da escola. Porque assim só que ela aprendia. Ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho. Era a concepção. É essa concepção que o jovem precisa sofrer. Entendi. Ele não É- precisa. Entendi a mesma concepção de que o jovem ele precisa amadurecer, ganhar bagagem, sofrer para aí sim perceber a espiritualidade. Não precisa. Não precisa. Pelo contrário. Você veja, criança. Criança não é simplesmente uma etapa do desenvolvimento. Criança é uma estrutura nossa. Criança não passa. A criança, ela não tem crenças. Não passa no sentido, ela continua existindo? Continua existindo. É uma estrutura, é como um Lego. Você é criança, agora você junta uma outra peça, e junta outra, e você é esse todo. A criança não é uma etapa que some. Ela participa do processo. Não é Que uma fase do tempo. Não é. Ela é uma estrutura que se formou e se integrou ao processo. Então, por exemplo, a criança ela não tem crença. A criança, porque ela não tem cognição simbólica para poder traduzir o que ela sente. Ela vive de historinha, de cor, de música. Ela vive de tudo aquilo que não é pensar. Que não é pensar, que não é raciocinar. Não é raciocinado, tá? Ela vai aprender a raciocinar, mas por enquanto ela não consegue traduzir em palavras tudo que se passa dentro dela. Tudo tá? que ela experiencia. Tudo que ela não consegue, tudo que ela tem dentro dela, Certo. não é? O que acontece? É como se fosse um lago com os dragões do Lago de Ness. Sim. Então, todos esses dragões se mexem dentro desse lago, não é? Bom, aí o que perturba ela vai traduzir num choro que ela não sabe porque ela está chorando, numa noite que ela não dorme, na irritação, ela vai traduzir numa dor de barriga, ela vai traduzir, ela vai concretizar numa expressão psicossomática, mas ela não consegue dar um nome para aquilo que está acontecendo com ela. Ah, Isso é muito comum no adulto. Ele tem uma opressão no peito, É ele isso que tem eu um ia falar. medo, e ele não sabe dizer. O que é? Isso é a mesma coisa que a criança. A mesma coisa, é a criança dentro de você, aquela ansiedade, né, que você fala. que você não sabe explicar. Então O medo, o trauma, são né? os dragões Isso. As sombras. daquele lago, que você não consegue dar nome. Por quê? Porque são alicerces da estrutura da infância. Por isso que os traumas vêm todos da infância? Por isso que os traumas transparecem mais na infância. Eles transparecem mais. Ela não tem cognição para dizer não. Ela é autêntica. Ela demonstra tudo o que acontece dentro dela. Mas ela não demonstra por palavras. Ela vai fazer no desenho. A voz dela muda. É a dor de barriga, é não sei o quê. Ela vai traduzindo esse sofrimento por outras linguagens que são linguagens incognoscíveis. Que é o que nós fazemos. Que é a nossa parte criança que não consegue dar nome àquilo que a gente sente. E não conseguindo dar nome, numa conversa você não consegue aliviar o problema da pessoa. Cara, Aí que precisa de um remédio para fazer ela esquecer esquecer daquela ilação, daquele movimento. Não é? Aí o que acontece? É por isso que o adulto não pode prescindir do trabalho do incognoscível. Como vai dizer Jung, quem não faz arte enlouquece. Traduzindo arte como todo tipo de movimentação do incognoscível. Quando você encontra com os amigos, quando você vai passear na praia, vai surfar, quando você vai jogar um futebol, vai namorar. quando você vai namorar, são todas demonstrações e vivências do incognoscível. Se você se isola, e deixa, se você é aquela pessoa que está só na régua do dinheiro, do trabalho, da planilha de Excel e tal, e não trabalha esses elementos, então você
Você não tem controle sobre esse universo que não se controla por palavras ou por ideias. Nossa. Aí que a pessoa vai falar, eu só consigo ficar bem quando eu bebo. Senão eu não consigo ficar bem. Porque ela não consegue traduzir por palavras. É o universo do incognoscível dela. Sim. Mas, ao mesmo tempo, as ações incognoscíveis, articuladas de forma construtiva, como é a arte, a música, a convivência social, As experiências. as experiências de amor, de acolhimento, essas experiências trazem alicerces incognoscíveis. Alicerces necessários. Por isso que Jesus dizia, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Mas não é que você vai voltar a ser criança brincando no parquinho. É que tem uma criança que é uma estrutura sua, que é o teu incognoscível e que você precisa de acionar através das emoções, dos sentimentos que construam em amor e paz. Até porque o tempo é uma ilusão, né? Então a criança que ficou lá no passado, ela não tá lá no passado, ela tá aqui comigo. Veja, o nosso psiquismo, ele é negativo, né? Tempo negativo. Então, cada vez mais o passado alicerça na consciência. Por isso que o idoso, ele tem lesão hipocampal e ele lembra profundamente da infância e não lembra onde colocou o relógio hoje. É mesmo. Entendeu? Ele lembra a escalação do Santos de 1962, mas não lembra... Por quê? Porque ele tem aquela memória afetiva. essa memória. E depois, o que ele não resolveu na infância, a infância vai aparecer na velhice. Ah, é? Porque ele começa a perder a cognição de novo. Nossa. Para liberar esse lago interno de questões emocionais que ele precisa resolver. E aí somente não é a razão que vai comandar, é o amor, é o incognoscível. Entende? Que ele precisa viver. Por isso que ele perdeu a memória, ele não lembra mais das coisas, não lembra? Mas ele vive profundamente os sofrimentos que ele já trazia na infância. E ele precisa de linguagem incognoscível para tentar reabilitar aquele lago de questões que não foram resolvidas. Ele precisa de amor. Amor e toda a linguagem que traduza isso, que não é cognoscível. Não é? É a música. Que são as experiências. São as novamente. experiências que tangenciam o emocional. Caraca. Então, mas por isso que então o autoconhecimento ele é tão aprofundado quando a pessoa fica mais velha também. Correto? Agora, nós temos o conhecimento que ele tem um perímetro da cognição e o conhecimento que leva um outro nome, que é chamado sabedoria. De onde vem a palavra sabedoria? Sabor. É o que você experimentou. Entendeu? Perfeito. Sabedoria, então, não se adquire em livros. Não, é na vida. O livro é uma partitura de música que só se realiza quando você toca aquela partitura. Perfeito. Entendeu? E aí você adquire a sabedoria, que é o sabor, porque você contabilizou a experiência. Você teve uma assimilação experiencial. Você acionou sua musculatura, sua voz, seu movimento, traduzindo aquele conhecimento. Então você tem uma sabedoria. Sensacional. Eu posso entrar num assunto um pouco mais profundo? Vamos. Mais profundo, pô, assim que a Porque gente gosta. eu vi uma palestra sua lá em Portugal, que você deu há muitos anos atrás. Nem barba você tinha. E você estava falando das dimensões, da teoria das cordas. E pelo que eu estudei a parte, se você me corrija se estiver errado, a física hoje ela já conseguiu provar que existem 11 dimensões. Mais ou menos. Aí é o seguinte. E que a diferença entre uma dimensão e outra são milímetros. O que ocorre é o seguinte. Quando você tenta fazer uma unificação das equações, você tem... Vamos separar dois conjuntos de equações. Tá. As equações que traduzem o mundo infinitamente pequeno das partículas subatômicas. Esse é o terreno da mecânica quântica. Tá? As equações do infinitamente grande das galáxias é a teoria geral da relatividade. Quando você tenta juntar os números da mecânica quântica com a teoria geral da relatividade para encontrar uma equação do todo, você é obrigado a abrir um número matricial.
E esse número matricial tem 11 dimensões. Aí você chega no número. Caramba. É por isso que chegou nos Por isso, 11 dimensões. Exato. Então a distância entre o mais pequeno, menor, e o mais grande, o maior, né? São 11 andares. Vamos falar assim. Vamos falar, o número que faz com que você entenda que o infinitamente grande e o infinitamente pequeno obedecem à mesma lei, esse número tem 11 dimensões. É uma matriz de 11 dimensões. Tá? Então, quando você vai plotar isso na realidade, você tem que contabilizar que essa geometria do cosmos ela tenha pelo menos 11 dimensões, porque já eu estou falando de um número pitagórico, né? Que é um número que tem geométrico, né? Vamos dizer assim, que traduz a forma. Que tem uma alma. Agora é o seguinte, essa concepção da teoria das supercordas, ela não obteve provas laboratoriais ou científicas. Alguns consideram como uma metafísica, outros consideram como uma estrutura ultrapassada. Mas eu tenho uma visão, a seguinte. Pensa comigo uma coisa. Eu participei acompanhando um grande amigo que foi responsável pela colocação do radiotelescópio de energia escura aqui no Nordeste, o maior do mundo. Um consórcio entre a Inglaterra, a China e a Universidade de São Paulo. O que esse radiotelescópio ele detecta? Ele detecta uma radiação de fundo no cosmos que tem semelhança com a acústica e que vem de uma força desconhecida. Calculando essa radiação de fundo, você presume que essa força ela tem que ser 95% maior do que o universo, todo o universo que se conhece cientificamente. Caramba! Pela invisibilidade desse outro terreno, por falta de recursos, foi chamado de universo de matéria ou energia escura. A maneira como a ciência... Ela não vê. Então vamos a chamar zona de escura, alguma coisa. a zona escura. Essa zona escura sabe-se que existe e que é 95% do universo. 5% é tudo que a ciência estuda em bancada. A química, a tabela periódica, tudo que você estudou no vestibular de química e de física é 5% só. É 5%. Sendo que 4% é hidrogênio. Nossa. O resto é o resto da química. Então, o que acontece? Quando você vai olhar essa maior parte do universo, que já se sabe que existe, não há uma única equação. Não se conhece uma única equação. E eu acho que para você chegar nesse ponto pós-infinito, somente a consciência. E aí nós chegamos no final de um paradigma da física, que não é possível você entender as leis do universo sem contabilizar as equações da consciência. Então, eu tenho uma impressão de que se nós integrarmos as equações da consciência e da biologia com a física, a teoria das supercordas começa a ganhar escopo e capacidade probabilística. Eu apresentei há 30 anos atrás para a FAPESP um projeto em conjunto com o professor Elcio Abdala, que é o diretor do radiotelescópio de energia escura, uma tese sobre teoria de campo do DNA, aproveitando a teoria de supercordas para a interpretação do funcionamento da química do DNA. A FAPESP negou o apoio financeiro para o projeto, dizendo que era muita ousadia. Eu concordo plenamente, era muita ousadia, não é? Mas eu acho que é o caminho. É quando você começa, eu acho que é uma continuidade daquilo que foi a contribuição de Schrödinger. Schrödinger ganhou o Prêmio Nobel de Física, numa época em que a física, 70% de todos os estudos de física estão voltados para a balística da guerra. Não é? O Schrödinger viveu na época dos hippies. Os hippies foram responsáveis pela mudança da estrutura de pesquisa da física. Por conta dos psicodélicos e da ativação da psilocibina e afins? Não. Por causa da guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra que passou na televisão. Isso tornou visível para os jovens o caminho que eles estavam se dirigindo. Então houve um movimento dos físicos jovens de deslocar um segmento da física
da área de balística e de guerra para descortinar a vida. Olha. É nesse contexto que o Schrödinger vai escrever o livro What's Life, que é um livro atualíssimo, escrito antes da descoberta do DNA, mas ainda assim ele é atualíssimo. Como chama? What's Life, o que é a vida. Caramba. E ele vai presumir a existência de uma outra força, porque nós conhecemos 4 forças básicas da matéria no universo, que é a força nuclear forte, que provoca a coesão do núcleo atômico, a força nuclear fraca, que provoca o movimento do átomo, por exemplo, na radioatividade. Você tem a gravitação e o eletromagnetismo. O Abdus Salam ganhou o prêmio Nobel, ele conseguiu fazer a unificação matemática entre a força nuclear fraca e o eletromagnetismo. Então ficaram 3, a eletrofraca, a forte e a força gravitacional. Vamos dizer assim, o próprio Abdus Salam, ele vai presumir que deveria haver uma